Em cada personagem que existe no universo de Incrível Mundo de Gumball, eu posso dizer que alguns têm a personalidade bem peculiar. Uns podem ser muito trabalhador, outros terem traço de maldade, já alguns podem só ser chatos mesmo. E eu sei que isso é proposital, mas também tem aqueles que escondem um passado. A Carmen, por exemplo, ela é um personagem que eu falei pouco aqui no canal, e pode até não parecer, mas ela consegue ser tão irritante quanto a Terry. Tipo quando ela começa com aquele toque de limpeza. Só que no caso da Carmen, ela fica dando palpite na vida dos outros que pode ser bem irritante, ao ponto que fez o Gumball querer se vingar. Mas uma coisa que o Gumball não esperava é que ao tentar revelar um segredo da Carmen, ele acabou se dando muito mal por conta disso. Então hoje eu quero falar do episódio 32 da quinta temporada chamado A Melhor, que nesse episódio o Gumball tentou revelar um segredo da Carmen para mostrar o quanto ela era hipócrita, só que o feitiço acabou se virando contra o feiticeiro e foi ele que se deu mal. Pera, que? E só mais um conselho. Quando for se expor pra internet inteira de novo, põe uma calça. Mas se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E dessa vez começa no refeitório da escola, onde tá o Gumball e a Carmen no recreio. E ela começou a puxar assunto com o Gumball perguntando como que ele tava. Só que ao invés do Gumball responder ela diretamente, ele simplesmente pega o celular e só manda uma mensagem. Sendo que a Carmen, ela tá bem na frente dele. Você tem que fazer contato visual com os outros. É assim que se mostra que liga pro que eles dizem. Ah, tá! Basicamente ele tá representando aqui boa parte dos jovens hoje em dia. Mas a Carmen, ela acabou dando um sermão no Gumball porque ele tá sendo meio rude, já que ele não tinha respondido ela cara a cara. E nessa parte, eu até cheguei a concordar com a Carmen, porque ela foi de boa em tentar puxar assunto com o Gumball. Então não tinha por que o Gumball agir assim, e isso eu concordava com ela até esse ponto. Porque depois disso, ela já entra no modo estou me metendo na sua vida. Porque ela começou a dar palpite até no que o Gumball tava comendo, já que não tinha legumes e aquela comida era gordurosa. Você não devia comer isso aí. Comida gordurosa demais faz muito mal pro sistema digestivo. Então pro Gumball dar uma resposta pra ela, ele acabou jogando a comida no lixo. E a Carmen acabou ficando mais brava ainda, porque no fim das contas ele tá desperdiçando comida. Que o Gumball só de raiva, ele pega a comida do lixo e acaba comendo. E pergunta se a Carmen tá feliz agora. Mas o Gumball ele acabou piorando a situação, porque além dele tá comendo algo gorduroso, agora tava cheio de bactérias porque ele jogou a comida no lixo. E como sempre a Carmen começou a dar sermão nele. E no final a Carmen tava certa, porque não era bom falar de boca cheia. O Gumball inclusive acabou passando mal. Para de mandar em mim! Mas não para por aqui, porque parece que a Carmen, ela tirou o dia pra tirar sarro do Gumball. Porque na escola, quando o Gumball tava fazendo uma simples atividade, ela manda ele segurar a caneta direito porque poderia dar cãibra. Eu nem sabia que isso era possível, mas acabou acontecendo. E é até impressionante, porque tudo que a Carmen falava, acontecia mesmo. Parecia inclusive que ela tava jogando praga. Mas teve mais uma coisa que eu acabei concordando com a Carmen. Porque o Gumball, de novo, na tentativa de aprontar, ele desenhou um elefante na parede pra zoar a Simeon. E a Carmen acabou dando uma bronca nele, porque no fim das contas, ela estava trabalhando e professores também têm sentimentos. Mas o Gumball fala que aquela mulher com certeza não tem. Então a Simeon acabou falando que ela tem sim sentimentos, que é raiva e angústia. E além disso, ela tem uma outra condição que deixa ela muito feliz, que é ver o Gumball limpando a parede com um cotonete. Nessa eu confesso que eu achei o castigo bem pesado, mesmo sendo a Simeon. E no intervalo, o Gumball acabou conversando com o Darwin e ele fala que a Carmen é muito metida. Até mais que a Anaís. Então lá vendo aqueles dois conversando, lá vem a Carmen mais uma vez falar pro Gumball e pro Darwin que não é legal conversar na biblioteca. Parecia inclusive que ela tava de marcação com o Gumball, porque onde o Gumball tava, ela ia também. Não importava o momento, ela sempre parecia pra repreender ele. A impressão que eu tava tendo é que ela queria testar a paciência do Gumball, até porque não é possível que ela ficou o dia inteiro pra tentar encher a paciência dele. E uma coisa que eu achei engraçado é que o Darwin tava achando que as críticas que a Carmen tava fazendo ao Gumball bem válidas, até porque ele viu aquilo como uma crítica construtiva. Ela só tava tendo a intenção de fazer ele ser uma pessoa melhor. Mas o Gumball tava indignado porque ele não vê ela fazendo isso com outras pessoas. Então depois disso, meio que o Gumball começou a querer se vingar. E a intenção dele era fazer tudo que a Carmen odiasse. Ela não sai por aí envergonhando gente gorda, nem zoa pessoas que são velhas, então por que é certo vir em cima de mim quando eu tô errado? Então é quando foi pro dia seguinte, quando eles estavam pegando um ônibus, o Marvin tinha entrado e ela, como uma boa garota, ia ceder o lugar dela. Mas foi aí que o Gumball apareceu pra atrapalhar. O lance é que o Gumball, ele tava tentando fazer a Carmen passar vergonha de alguma forma, já que ele tava falando que o Marvin não precisava sentar ali. Ele acabou fazendo inclusive o Marvin cair, já que ele tinha um problema nas pernas. Então essa foi a primeira coisa negativa que o Gumball fez, e a segunda já foi na escola.
escola, que foi quando ele disse pra Carmen que ela só tá seguindo tudo que tá no livro, que tava faltando pra ela um pouco de criatividade. Afinal, como vão descobrir elementos novos da tabela periódica se não tentarem algo diferente? Então é quando a Carmen acabou falando que todos os elementos já foram descobertos. Então o Gumball acabou fazendo uma mistura no laboratório que acabou criando uma espécie de alucinógeno, algo que acaba criando ilusões. Então ele viu a Carmen de uma forma totalmente estranha. Que tiveram que vir pessoas com equipamentos adequados para justamente só pegar o Gumball, porque isso estava acontecendo dentro da mente do Gumball. Sabe-se lá que mistura que o Gumball fez, mas foi poderoso o suficiente para ele ficar completamente fora de si. E quando ele chegou em casa, ele conectou o computador em si mesmo na tentativa de adquirir mais conhecimento. E tudo isso porque ele queria ser mais inteligente nas respostas que ele fosse dar para Carmen, porque afinal ele odeia perder para ela no argumento. E aparentemente tinha funcionado, porque a língua dele ficou afiada nas respostas, até mesmo ao ponto de saber artes marciais. Eu luto, língua fu. Me mostra. Então no dia seguinte o Gumball estava preparado para enfrentar a Carmen, e ela já estava enchendo o saco dele mais uma vez, mas agora o Gumball tinha boas respostas. E o que me pareceu nessa parte é que o Gumball virou um lacrador de Twitter, porque é muito vibe de Twitter essas coisas que o Gumball falou, sabe? Pessoas grandes não deviam ter orgulho do que são. Não, é claro que não. Quer dizer, pergunta pro médico, ele confirma. Mas valia de tudo tentar ganhar da Carmen no argumento. Mas ainda assim a Carmen, ela tenta convencer o Gumball a ser diferente. A garota é boa na argumentação e acabou fazendo o Gumball voltar ao normal. Então como o Gumball perdeu no argumento, então ele resolveu apelar. Ele e o Darwin acabaram invadindo a sala do diretor à noite, mas o que eles não esperavam é que tinha câmeras e estava sendo tudo gravado. E lembre-se disso porque vai ser relevante mais pra frente. Mas o que acontece nessa filmagem é que o Gumball fica preso pela cueca e estava totalmente em apuros, o que inclusive a cena estava muito engraçada, porque ele ficou suspenso no ar pela cueca. Teve até um momento, inclusive, que ele acabou mostrando tudo. Mas a intenção que o Gumball fez isso, invadindo a sala do diretor, era tentar achar algo ruim sobre a Carmen. Ele acabou achando, inclusive, uma coisa que vocês podem até não acreditar. Mas a Carmen já foi uma valentona da antiga escola dela. E é engraçado porque tudo que a Carmen reclama que o Gumball faz, ela já fez antes. E como o Gumball acabou descobrindo isso, a intenção dele era espalhar pra todo mundo essa informação. Essa, inclusive, era a forma que ele tinha de se vingar. Inclusive, eles acharam até uma filmagem dela. Olha ela ali. Mas o Darwin achou errado o que o Gumball pensou em fazer, porque é uma situação errada. E sem contar que a Carmen, ela já demonstrou sinais de mudança. Então era meio zoado o Gumball tentar reviver o passado dela só pra envergonhar a Carmen, sendo que tudo já tinha sido resolvido. E sem contar que pode parecer que a Carmen pega até muito no pé do Gumball, mas ela só quer ajudar ele a ser uma pessoa melhor. E de certa forma, o Gumball pode até ser ignorante às vezes, inclusive até sem noção, mas ele também é alguém que sente muito peso na consciência. E quando ele estava prestes a fazer isso, ele não teve coragem. O Gumball acabou voltando atrás porque ele poderia acabar se arrependendo. Então no fim ele acabou sendo tocado pelas palavras do Darwin. Anda, vamos embora daqui. Só que sem querer o Darwin, ele acabou clicando no mouse, ou seja, ele enviou o vídeo para todo mundo sem querer. Então agora eles tinham um único objetivo, que no caso era tentar impedir as pessoas de verem aquele vídeo. Então eles saíram correndo atrás de cada pessoa que estava listada no e-mail, para tentar impedir deles verem o vídeo. Então era uma corrida contra o tempo, porque o Gumball acabou marcando muita gente. Então fiquem com uma amostra deles tentando corrigir a besteira que fizeram. E a parte que eu achei mais engraçada era o celular do Batata, porque ele tinha um Nokia tijolão, que aquilo não quebrava de jeito nenhum. Aquele celular pode sobreviver até uma bomba nuclear. E engraçado é que aquele celular nem dava pra ver vídeo. Deve ser por isso, inclusive, que ele era tão resistente. E como o Gumball não conseguiu quebrar, ele só jogou no bueiro. Mas depois acabou cortando pro Boberto que ele tava só alimentando esquilos, que naquele momento ele acabou recebendo um e-mail com o vídeo. Mas mesmo assim ele teve que ser silenciado pelo Gumball e o Darwin pra ele não ver aquele vídeo. E aconteceu, inclusive, algumas coisas bizarras enquanto eles tentavam impedir das pessoas assistirem. Mas no fim eles conseguiram evitar que a maioria conseguisse ter acesso àquele vídeo, menos uma única pessoa, que no caso foi a própria Carmen. No fim ela conseguiu ver o vídeo, ou pelo menos é o que eles acham, porque de certa forma não é o vídeo que ela estava vendo que eles espalharam, e sim aquele vídeo que foi gravado na sala do diretor Brown. Então aquela cena acabou vazando e viralizou, porque é algo muito engraçado e constrangedor ao mesmo tempo. Então o Gumball ele queria envergonhar a Carmen, mas no fim o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, e foi ele inclusive que foi exposto. E toda vez que o Gumball tenta ser mal, acaba se virando contra ele. Pera, que? E só mais um conselho.
quando for se expor pra internet inteira de novo, põe uma calça. A Carmen pode ser um pouco chata, mas tem vezes que ela tem razão. E é legal a gente ouvir quando é uma crítica construtiva, porque por mais que a gente ache chato, tem que avaliar se a pessoa falou aquilo pra ajudar ou se era só pra encher o saco mesmo. Mas enfim, o que vocês acharam da Carmen nesse episódio? Ela encheu o saco do Gumball? Ou o Gumball merecia passar por aquilo que ele passou no final? Deixe nos comentários sua opinião que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Explosive Beats.